Bem, pessoal, então sim, agora boa tarde, né? Vamos então retomar aqui a disciplina de Física e Matemática e na última aula, né, a gente resolveu aqui a, a equação de Legendre, tá? A gente aplicou aqui o método Frobenius, né, para resolver essa equação diferencial, tá? A equação diferencial aqui que tem coeficientes não constantes, né? Vai ser esse 1 menos x quadrado, menos 2x. Esse L é um número inteiro, né? Ou N, que você chama também de N, tá? Certo? A gente resolveu, na verdade, essa equação, né, na aula passada, tá? E a solução dessa equação, na verdade, são os polínômios de Legendre, né? Que aparece aqui embaixo, né? A diferença só que eu estou usando aqui uma anotação diferente em cima, né? Isso é um Lzinho, na verdade, poderia ser um L aqui, tá certo? Ao invés de N. Deixa eu colocar aqui o... Ligar aqui a mesa. Hoje que parece que tá tudo errado aqui, né? Desliguei a mesa aqui. Sim, na verdade, esse P de L aqui, ó, chama assim, tá bom? P de L, né? A gente tá usando a anotação do L, né? Tá em o L, então não tem problema nenhum, tá? É um número inteiro, tá? E a gente encontrou esses polinômios, né? Para alguns graus de polinômios, tá certo? Que são solução da equação de Legendre, tá certo? A gente também chegou a plotar alguns desses polinômios, tá? A gente fez aqui um gráfico, né, de alguns desses polinômios, discutimos aqui um pouco sobre isso, mas hoje vai ver outros métodos para poder resolver, a gente vai analisar hoje outros métodos para poder resolver a equação de Legendre, tá certo? O primeiro método que a gente vai utilizar aqui hoje é, na verdade, um método relacionado com a chamada fórmula de Rodrigues, tá? Que você pode gerar todos os polinômios de Legendre, tá certo? Antes da gente falar da fórmula de Rodrigues, eu vou precisar aqui relembrar vocês aqui um truquezinho para fazer derivadas, tá? Que a gente vai precisar aqui, tá bom? É a chamada regra de Leibniz para derivadas de produto. Então, regra de Leibniz para derivadas de produtos, tá? De produto aí. O que acontece é o seguinte, quando você tem a derivada do produto, né, a gente aprende isso desde lá do cálculo 1, né? Derivada de produto, não é isso? A gente desenvolve isso desde o cálculo 1 sem nenhum problema, né? A derivada do produto das funções, tá certo? Mas eu gostaria de estender, né? Se a gente pegar aqui a derivada em relação a x, né? De um produto de funções, f de x, g de x, né? A gente sabe muito bem que isso aqui dá a derivada da primeira função, né? Vezes a segunda, não é isso? Mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Tudo bem? Isso aqui não é novidade para ninguém, né? Que chega já na disciplina de Física e Matemática, tá certo? Tá? Mas aí a gente queria estender isso aqui para derivadas de ordens maiores. Derivadas de ordem n, não é isso? Então, como é que ficaria, né, essa coisa aqui, né? Se a gente quisesse estender para derivadas maiores, tá certo? Como é que a gente poderia fazer a extensão dessa regra de Leibniz, tá? Para derivadas de ordem n. Como é que ficaria essa expressãozinha aqui do lado direito, né? Se a gente usar uma derivada de ordem n, tá? Vamos pegar um exemplo prático. Um exemplo aqui com vocês. Vou pegar aqui uma funçãozinha para introduzir esse formalismo aqui para vocês. Que se a gente fosse derivar, digamos, fazer uma derivada de ordem n, é o exemplo da Mary Boas, tá? De ordem, na verdade, 9. Só uma questão, né? É genérica, tá? O número 9 aí foi escolhido, tá? Então, derivada de ordem 9, né? Então, é de x seno de x, tá certo? Bem, como é que a gente vai fazer essa derivadazinha aqui? Tudo bem? Não é? Bom, vamos imaginar que você vai fazer aqui, na verdade, o A mais B, né? A mais B, vamos fazer aqui um exemplo. A gente ilustra esse exemplo aqui, né? Vamos supor que você vai pegar aqui a derivada em relação a x, né? De fg, né? Pegar aqui duas funções, para falar a verdade, fazer u e v, tá? U e v aqui, né? Esse é um exemplo que a gente quer fazer em cima, mas vamos pegar aqui a derivada de u em relação a u vezes v. Está lá em cima já descrito, né? É o du. É o du dx vezes v, né? Usar essa notaçãozinha aqui, né? Mais o dv dx. É isso? Certo?
Vamos pegar, em vez de derivada primeira, vamos tomar aqui uma derivada de ordem 2. Pode ser? Em vez de uma derivada de ordem 1, ordem 2. Derivada segunda de UV. Essa derivada segunda de UV, né? Isso aqui seria o seguinte, seria a derivada primeira, né? Do que a gente já fez aqui a derivada, né? De quem? De du dx vezes v, né? Mais, né? Tá? Vezes o dv dx. Tudo bem? Quando a gente aplicar aqui essa derivadazinha agora no termo seguinte, isso aqui vai dar o seguinte, isso vai dar o seguinte, vamos chegar no seguinte, ó. Derivada segunda de u em relação a x vezes v, mais, né? Aqui é uma coisa curiosa, né? Eu já peguei aqui a derivada de u, né? Derivada de x em relação a x, eu derivei u. Aí também vou derivar v. Mas também essa derivada vai entrar aqui no u, né? E depois vai entrar no dv dx. Então, vai ficar um du dx dv dx, e aqui também um du dx dv dx. Vai dar duas vezes, né? Vai dar duas vezes. Opa. Duas vezes, né? Du dx, tá certo? Tá? Aqui tem um termo, né? Aqui tem dois, não é isso, né? Du dx vezes dv dx. Tá? E o outro termo vai ser, na verdade, quem? O u derivada segunda de v em relação a x. Tá? Então, esse é o segundo termo aqui, né? Tudo bem? Tá? Aqui ficou tranquilo, né? 1 e 1, né? Não tem muito mistério, tá certo? Tá? Beleza. Agora, a gente pode aumentar, ampliar isso aqui. A gente pode ampliar isso para fazer agora derivada de ordem 3. Que tal? Quer fazer ordem 3? Vamos fazer derivada de terceira ordem. Vamos lá. O que vocês imaginam que vai dar derivada de terceira ordem aí? Derivada de terceira ordem, né, do produto UV. É claro que agora só vai ter que fazer o quê? A derivada, né? A derivada segunda, não é isso? É claro, né? Derivada segunda. A derivada segunda a gente já tem, acabamos de fazer. Então isso aqui vai ficar um d dx, não é isso, né? Do que tem ali em cima, não é? Vou pegar aqui, ó, do que está lá em cima. Esses termos todos aqui, ó. Vem? Vamos copiar aqui e colar. Tem um tempinho. Né? Fechar um colchetezinho aqui, ó. Então vamos lá. Vamos derivar aqui. Vou só apagar aqui para a gente fazer a coisa, né? Derivar agora aqui outra vez essa expressão. Como é que fica então aí? Quem que sugere essa outra expressão? Como é que vai ficar a derivada terceira? Derivada terceira do produto. O V. Você vai dar o seguinte, ó, né? Derivada terceira de U em relação a X, né? Tá? Vezes V, mais quem? Ó. Aí vou pegar aqui a setinha para ajudar vocês, ó. Esse dx, ele vai atuar aqui, ó, no du dx. Então vai ficar uma derivada segunda, tá? Derivada segunda, tá bom? Não é? Vezes dv dx. Então tem dois termos, mas também essa eu pulei, ó, a derivada primeira vai entrar também no v pela regra do produto. Então, na verdade, ficam três termos aí, ó, da derivada, né? Certo? Derivada segunda de u em relação a x, vezes a derivada primeira de v em relação a x, né? Mais três termos, né? Da derivada primeira de u em relação a x, depois o dv dx. E finalmente, aqui, ó, é o que eu já fui um pouco mais prático aqui, ó, eu já fui estendendo. Eu peguei essa derivada primeira, atuei aqui, não é? Então vai dar um termo desse, um termo du, derivada segunda de u em relação a x, dv dx. E claro que quando essa derivada atuar aqui, também vai ter mais dois termos, por isso ficou 3. Da mesma forma, também vai aparecer aqui 2, né? 3 termos desses aqui, tá? Que é a derivada segunda, né? E o último termo é quando essa derivada atuar, é quando essa derivada aqui, ó, atuar lá no último termo, na derivada segunda de v em relação a x. Então fica u, tá? Derivada terceira de v em relação a x. Eu estou tentando mostrar para vocês alguns exemplos, mas eu quero induzir a vocês a chegar no resultado. Qual o resultado que eu estou querendo induzir vocês a perceberem aí, ó? Que quando você faz a derivada de ordem n de um produto, isso aqui está lembrando um pouquinho o quê? Produtos notáveis. Eita, cadê? Caneta? Pronto.
Foi? Não. E olha que essas canetas, elas... Vamos lá. Um tilt na gente, né? Ó. Então vai aparecer o seguinte, vai aparecer 1, 3, né? Tá certo? 3 aqui, hein? 3, né? E 1, tudo bem? Isso aqui tá com cara de quê, pessoal? Produto notável. Olha lá. Então isso aqui é como se fosse o seguinte, ó. Vamos lembrar os produtos notáveis, ó. Isso aqui tá com cara de, ó, tá de verde aqui em cima. Tem que chegar comigo, ó. A mais B ao quadrado. O que é A mais B ao quadrado, pessoal? O quê? A quadrado mais 2 vezes AB, né? B quadrado. Coloquei aqui no caso, né? Os coeficientes eu coloquei separado aqui. Eita. 1, 2 e 1. Beleza? Quadrado da soma. Aqui embaixo, tá lembrando o cubo da soma. A mais B, né? Ao cubo. E dá o quê? Ao cubo, né? Mais quem? 3A quadrado B, né? Mais quem? 3AB quadrado e depois quem? B ao cubo. Tá certo? Então isso aqui tá com cara mesmo de produtos notáveis. Tá certo? Tá com a cara de produtos notáveis, onde na verdade é como se o B fosse o A fosse o primeiro termo da derivada, é como se o U fosse o a função U fosse o termo A, e o V fosse o termo B, tá? É como se fosse isso, fazendo uma analogia. Então, por exemplo, aqui, ó, você tá derivando 3, em vez de fazer A ao cubo, você vai derivar o U 3 vezes, não vai derivar nenhuma vez o V, né, no caso a função V, né? E ele nem aparece aqui, né? Depois você vai ter 3 combinações, 3 termos, que são a derivada segunda em U, né, e uma derivada em B. E mais 3 termos, que é uma derivada em U e 2 termos, e 2 derivadas em V. Exatamente aqui, ó, tá? Então aquelas potências dos produtos notáveis, elas agora a gente pode compará-las, né, como se fossem derivadas, não é isso? Tá certo? Como se fossem derivadas. Isso é importante porque a gente pode pensar exatamente também no binômio de Newton. A gente pode também lembrar aqui, ó, do binômio de Newton. Tá? O binômio de Newton nos estabelece o seguinte, que A mais B elevado a N é o quê, pessoal? É um somatório, né? De N igual a zero. Deixa eu chamar de elevado a N, não. K a zero é N, né? Do seguinte, ó. De A elevado a K, B elevado a N menos K, tá certo? Não é? Elevado a K, B elevado a N menos K, não é isso? Tá? Eu posso fazer o contrário? Posso fazer o seguinte, eu posso colocar A elevado a N menos K, perdão, né? B elevado a K, certo? E aqui colocar o N por K fatorial, não é isso? Que, na verdade, N por K fatorial é quem? É N fatorial, né? Sobre K fatorial, N menos K fatorial, não é isso? Tá? É isso aqui a gente tem, né? Show de bola? Tranquilo? Então, ó. Bom, então o que acontece? Aqui você vai ter, na verdade, a ordem de N diminuindo, né? A potência de N diminuindo. Você vai ter a potência de N diminuindo à medida que... Tem uma aqui. Dá uma... Pronto, vamos lá. Acho que agora foi. Então você vai ter a potência de N. Não, ainda não apareceu minha mãozinha? Pronto, setinha. Tem hora que trava essas coisas, né? Ah, porque eu acho que eu deixei aqui. Ah, tá, beleza. Agora foi, né? Não tava certinho. Então, aqui vai acontecer, aqui a potência de A vai diminuindo e a de B vai aumentando, não é isso? Tá certo? Tá? Então, fazendo analogia aqui, eu poderia pensar no A, na verdade, em vez de fazer analogia, né? Com o binômio de Newton, não é? Poderia pensar aqui, ó, no, no A mais, na derivada
Poderia pensar aqui na derivada, agora, tá? De quem? Do enésima, fazendo coisa mais geral, né? Fazer a derivada enésima do produto, em relação a x, do produto U vezes V, tá certo? U vezes V. Então, isso aqui seria também um somatório aí, ó, fazendo analogia, ó. Somatório de n igual a zero até infinito, né? Infinito agora não. Infinito, que eu estava fazendo aula de elétron, estava aparecendo tudo infinito ali, ó. De seguinte, n sobre k, n sobre k, aí a derivada enésima de ordem n menos k, né? De ordem n menos k, em relação a x, n menos k de u, tá certo? Então, vai começando ali com derivadas de ordem, né? Começando de ordem, a ordem vai diminuindo a derivada em u, né? Vezes a derivada, né? De ordem k, né? Certo? De ordem k de v, da função v. Então, essa aqui seria uma forma da gente pensar nessa derivada do produto, tá bom? Aí a gente pode fazer a anotação que vai ajudar da seguinte forma, uma anotaçãozinha boa, né? A gente pode pensar, seja aí, a derivada de u, o v, como sendo o seguinte, tá? Isso aqui vai ser, na verdade, você não vai derivar o v, mas vai derivar a função u, tá certo? Não vai derivar a função v, mas vai derivar a função u em relação a x. Tudo bem? A gente pode pensar dessa forma aqui, tá? E aí, nesse caso também, né, né, o dv, você vai, do produto, você vai derivar a função, não vai derivar a função v, tá? É isso a anotação? É, beleza. V, você não vai derivar a função, eu que anotei aqui, você não vai derivar a função u e vai derivar a função v, certo? Você vai fazer isso aí, tá bom? Então, quando você tem um dv do produto v, a derivada está atuando só na função v. Então, temos aí, então, o seguinte, ó. Se for assim, a gente pode escrever aquela derivada enésima, né, do produto, o v, como sendo, na verdade, o binômio de Newton do operador du, do operador dv, né, atuando n vezes, não é isso? Do produto v. Tá? Então, é uma forma de representar aquele binômio de Newton ali. Certo? Tudo bem? Vamos fazer uma aplicação. Então, o exemplo que eu queria fazer, né, era aquela derivada, por exemplo, aqui, ó, lá no comecinho, como é que a gente faz essa derivada de x à nona? De x à nona. Derivada de ordem 9, né, de ordem 9. Tá? A derivada de ordem 9 de x sendo de x, tá certo? Bom, se a gente for pensar aqui no truquezinho do monômio, né, a gente pode pensar no seguinte, a gente vai aumentando aqui, a gente pode chamar essa função aqui de u, essa aqui é a função de v, tá certo? E a gente pode pensar no a mais b elevado a 9. A mais b elevado a 9 é o seguinte, ó, é a elevado a 0, né, vezes b a nona. Pode ser? Pode pensar assim, né? A nona, perdão, vou fazer aqui, a nona, a elevado a 9, né? B elevado a 0, tá certo? Mais, depois, ó, 9 aí, esse aqui, primeiro termo aqui é 9 por 1 fatorial, aqui é o 9 por 0. Deixa eu ver aqui de novo. Então, vai ficar aqui, ó, aqui é o 9 por 0 fatorial, não é isso? A elevado a nona, B elevado a 0, né? Mais 9 por 1, né? Vezes A elevado a 8, B elevado a 1, tudo bem? Mais 9 por 2, tudo bem ou não? 9 por 2 fatorial, não é isso? De A elevado a 7, B elevado a segunda. E assim reticência. Isso. Então, o que é que eu vou fazer? Vou estabelecer o seguinte, ó. Eu vou colocar o A como se fosse a função U. Tá certo? E o V, eu vou colocar como se fosse o B. Então, se a gente fizer analogia aí, ó, a derivada nona ali, seria o seguinte aí, ó. Derivada nona em relação a x, ó, de x sendo de x. Então, você vai primeiramente, né? Você vai 9 por 0 fatorial, a gente pode fazer aqui no cantinho, quem quiser fazer, ó,
9 por 0 fatorial, evidentemente, né? Qualquer número elevado a n fatorial, a gente pode até fazer o n por 0 fatorial, né? É o n fatorial sobre 0 fatorial, né? N fatorial, isso aqui dá 1, né? O n por 1 fatorial é n fatorial sobre 1 fatorial, n menos 1 fatorial. Que quem fizer a continha aí vai ver que vai dar n, não é isso? Certo? N por 2 fatorial. Aí se fizer a continha, vocês vão ver o seguinte, esse aqui vai dar n vezes n menos 1. Essa vocês podem fazer em casa para conferir, né? Sobre 2. Então isso aqui vai dar, na verdade, 1. Esse cara aqui vai dar 9. E esse outro termo aqui vai dar 9 vezes 8 sobre 2, tá bom? E aí o que acontece? Como é que a gente vai enxergar as potências? As potências, a gente vai enxergar como se fossem o quê? Derivadas, tá certo? As potências eu entender como ordens de derivadas. Então, vai ficar, então, o primeiro termo vai ser 1, tá? Vai ficar 1 vezes 1 vezes vamos deixar aqui 1, né? Vai ficar 1 vezes a derivada nona, a derivada de ordem 9, né? Em relação a x, tá certo? Sendo de x, vezes nenhuma derivada na função b, na função x, não é isso? Na função v, tá? Nenhuma derivada em v. Então, derivar ela nenhuma vez, ela nem vai aparecer, não é isso? Tá certo? Tá? Não vai ter derivada dela, então vezes x, tá certo? Vezes x aqui. Não vai ter nenhuma derivada, tá bom? Não vai ter derivada dela, tá? Aí depois, mais 9 vezes, né? Mais 9 vezes é a derivada de ordem 8 do seno de x, tá? Aí agora você vai ter uma derivada da função x. Você vai ter uma derivada da função x. Vai ser uma derivada aqui, ó. Não tem uma potência 1, vai ficar uma derivada de x em relação a x, tá? Uma derivada em relação a x, né? De x, tá certo? Bom, e aí o outro termo vai ser quem? 9 vezes 8 sobre 2, né? Certo? Vezes 7 derivadas em relação a x, tá? Vezes duas derivadas, né? em relação da função x, no caso. E aqui, sucessivamente. Veja que eu não coloquei mais termos, por quê? Porque, na verdade, aqui não derivou x, mantém x, né? Mas aqui derivou x uma vez, vai dar 1. E aqui, quando derivar duas vezes o x, vai dar 0. Então, todos os termos adiantes vão ser nulos. Então, logo, a derivada nona, né, de ordem 9, de x sendo de x sendo de x, só vai precisar do seguinte, vou precisar do termo que vai ser x vezes 9 derivadas do seno. Agora vamos ver. As derivadas do seno tem uma coisa que é o seguinte, elas tem uma periodicidade, né? Ó, derivou o seno uma vez, dá o cosseno. Uma vez. Derivou duas vezes o seno, que é a derivada do cosseno agora, dá menos seno. Né? Derivou o seno de novo na terceira vez, né? Esse menos seno derivou de novo, dá menos cosseno. Né? Aí derivou na quarta vez o menos cosseno, tá? Derivou na quarta vez o menos cosseno, aí você vai encontrar já o quê? Você já vai encontrar o seno de novo, não é isso? Tá? A gente pode colocar aqui no cantinho a periodicidade do seno, não é? Então, derivada, vou colocar aqui um primo, né? Derivada do seno de x tem a periodicidade, né? Ó, é menos não, mais, né? Cosseno de x. Depois a derivada de segunda ordem do seno, tá? Menos seno de x, tá? Porque eu derivei de novo cosseno, né? Tá? A derivada de terceira ordem, seno de x, ou seja, deriva mais uma vez, né? Deriva mais uma vez o seno dá o quê? O menos seno dá o cosseno, menos cosseno. Beleza? E finalmente, derivando 4 vezes o seno, isso aqui vai dar o que aí, pessoal? Vai dar o seno de novo, né? Seno de novo. Então, devido à periodicidade, cada 4 derivadas é a mesma coisa que nada. Então, repete a função. Então, aqui você derivou 8 vezes, né? Você vai derivar 8 vezes, aqui vai ser seno de novo.
Aqui é 9 vezes, é 8 mais 1. Então, é 8 derivadas, ou seja, repete 2 vezes o ciclo de derivadas, e aí fica mais uma derivada, ou seja, apenas uma derivada. Dá simplesmente a derivada primeiro cosseno de x. Né? Bem, e aqui vai ficar mais 9 vezes quem? Seno de x de novo, porque 8 derivadas volta a ser ele mesmo, é isso, né? Cada 4 derivadas volta a ser a mesma função, tudo bem? Vezes a derivada primeira de x, que dá 1, tá certo? Resumo da ópera, essa derivada aqui, ó, 9 vezes, né? Uma coisa que a gente não imaginaria ter que fazer 9 vezes aí, né? Do x seno de x, você pode escrever isso aqui como sendo quem, ó? Isso vai ser igual a frigir dos ovos, igual a x cosseno de x, né? Tá certo? Mais 9 seno de x. Tudo bem? Então, essa é a regra de Leibniz, né? Para derivações, a gente faz uma comparação com com produtos otávos, é isso? Por que eu estou falando isso aí, ó? Porque tem uma regra interessante, né? Que é a chamada aí, fórmula de Rodrigues. Aí sim, vamos falar aqui da fórmula de Rodrigues, que a gente vai poder usar um pouco dessas coisas que a gente acabou de falar. A fórmula de Rodrigues é um método interessante que você pode obter as derivadas, melhor, você pode obter as funções especiais a partir de derivações. Bem curiosa a fórmula de Rodrigues aqui. É bem simples, ó. O P de L, vocês vão entender porque a gente vai falar dessas coisas que a gente falou aqui agora há pouco, né? Vamos usar. Então, o P de Lx é o seguinte, ó, é 1 sobre 2 elevado a L, L fatorial, né? Da derivada Lésima, a derivada Lésima, né? De ordem L, né? Tá certo? De seguinte, x quadrado menos 1 elevado a L. Então, se você fizer aqui alguns exemplos, você vai encontrar, né, os polinômios de Legendre, usando a fórmula de Rodrigues. Quer ver? Vou fazer um teste aqui. Vamos pegar aqui fazer um exemplo, né? Vamos pegar o L igual a zero, por exemplo. L igual a zero, você não faria nenhuma derivada. Você teria o P0 de x, né? O P0 de x igual a 1 sobre 2 elevado a zero, zero fatorial, não é isso, né? E nenhuma derivada. Nenhuma derivada quer dizer que você pega aquele x quadrado menos 1 e elevar a zero. Qualquer número elevado a zero dá 1, né? E esse 2 elevado a zero também é 1, zero fatorial é 1. Resumo da ópera, você acaba encontrando aqui, ó, o P0 de x, ó, que é 1. Tá? Depois vem o L igual a 1. Se você quiser fazer o L igual a 1, ó, você teria assim, ó, o P de 1 de x, ó, vai dar aqui, ó, 1 sobre 2 elevado à primeira, 1 fatorial, né? Fiz um fatorial, não é isso? X quadrado menos 1 elevado a 1, né? Então, você vai ficar com o seguinte, ó. Você vai ficar com... Aí, claro que vai ter uma derivadazinha aqui, né? Aí você vai ter uma derivada só, não é isso? Tá? Aí, a derivada de x quadrado menos 1 dá 2x, tá? A derivada de x quadrado dá 2x. Aqui. Né? A derivada de x quadrado dá 2x, aqui vai ficar 1 meio. 2x, não é isso? Ou seja, o P de 1 de x vai dar quanto, ó? Vai dar x, certo? Aí, bora pro L igual a 2, fazer um teste aqui, ó, L igual a 2. Aí, L igual a 2, você já pegaria o seguinte, ó, P2 de x, né? Vai ser 1 sobre 2 fatorial, que é 1 sobre 2, ou 1 sobre 2 fatorial e 2 elevado a L, ó. Vai dar isso aqui, né? Vezes a derivada segunda, né? Tá bom? De x quadrado menos 1 ao quadrado. Então, quem quer craque aí, ó, isso aqui vai dar 1 oitavo, né? Na frente, não é isso? E a derivada segunda, ou desenvolve aqui, ó, você pode desenvolver. Se você desenvolver aqui, isso aqui vai dar, então, x à quarta, né? Se quiser uma opção, né? X à quarta menos 4x quadrado, né? Certo? Menos 2x quadrado, perdão.
2x². Bom, mais 1. Então, ó. Então, derivou duas vezes, isso aqui, ó, a primeira derivada dá cai um 4, vai ficar 1 meio, não é isso? Então, vai ficar um P2 aí de x, ó. Na primeira derivada vai dar 1 meio, que vai cair um 4 aqui, né? Uma derivada, vai ficar uma derivada de ordem 1, né? Isso, né? Quem? De 4x ao cubo, aí fica um x ao cubo, menos x, né? Aí derivou de novo, aí vai dar então o seguinte, ó, o P2 de x vai dar igual a 3 meios. É claro que podia fazer também usando, inclusive, a regra de derivação de Leibniz, né? Que seria interessante aí também, né? Certo? 3x² menos 1. Podia também fazer usando a regra de derivação de Leibniz. Bom, então você tem aqui ó, o P2, né? Que a gente tinha encontrado antes. Né? Você tem então também o P1. Tá usando essa fórmula de Rodrigues, não é isso? Você também tem o P0, que a gente acabou aqui, né? Tá? Então você pode aí gerar todos os polínomos de legenda usando aquela fórmula, é isso, tá certo? Tá? Bom, aí para a gente provar a fórmula de Rodrigues, vamos fazer a dedução dela aqui. A gente quer deduzir essa expressãozinha aqui, né? Que parece ser bastante útil para gerar os polínomos de legenda. Então, alguma dúvida aí, pessoal? Diga aí. Mande as ordens. No chat aí tem alguma coisa aí? Deixa eu ver se lá no chat tá tudo ok, né? Não, por enquanto? Certo. Nota de aula, tá todo mundo com elas aí na mão já? Para ajudar? Ajuda, né? Vamos lá, então, fazer a demonstração, para a gente fazer a prova, né? A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos considerar uma função, definir aqui uma função, que é o x² menos 1 elevado a L, tá? Então, consideremos aí a função chamada de v, tá? V de x, que é o x² menos 1 elevado a L, tá certo, né? E aí a gente precisa mostrar o seguinte, ó, que como a fórmula de Rodrigues, ela tem derivadas, esse x² menos 1 elevado a L ou V, a gente precisa mostrar que a derivada Lésima, a Lésima derivada de V, é solução da equação de Legendre. Então a gente precisa mostrar, né? Então, aí precisamos mostrar, né? Podemos mostrar aí que V de x, né? A derivada Lésima, na verdade, né? A derivada Lésima de V de x, tá? É solução da equação de Legendre. Bora lá? Como a gente vai fazer isso, viu? Primeiramente, a gente vai notar aqui, ó, o que é a derivada de V em relação a x. Vamos fazer a derivada de V em relação a x? Essa derivada de V em relação a x é quem, ó? Se eu derivar ali, vai cair o L, é isso, né? Vai ficar, então, x² menos 1 elevado a quanto? A L menos 1, né? E regra da cadeia vai dar um quê? 2x, não é isso? Se eu pegar aqui e multiplicar ambos os lados dessa expressão por x² menos 1, tá bom? Aí eu vou ficar com o seguinte, a gente vai ficar com x² menos 1, né? Vezes a derivada de V em relação a x, tá? Igual a 2lx, né? 2lx, vezes, note, esse x² menos 1, quando multiplicar por esse x² menos 1 elevado a L menos 1, vai ficar x² menos 1 elevado a L, que é o V de x. Então, vezes o V de x, tá? Deixa aqui só um V, tudo bem? A gente tem uma relaçãozinha interessante aí
desse núcleo lá da fórmula de Rodrigues. Certo? Bom, agora a gente, na verdade, fez uma derivada, né? Por que a gente não deriva, então, agora essa expressão? Digamos aí, a gente vai derivar L vezes. L mais uma vez. Sem compromisso. Então, derivando a equação acima, L mais uma vezes. L mais uma vezes. Aí vai ficar legal, porque L mais uma vez. Porque já tem uma derivada de ordem 1, aí vai aparecer uma derivada de ordem L mais 1, né? L mais 2, para falar a verdade. L mais 2, né? Então, ó, resultado aqui, ó, fazer a derivadazinha em relação a x, né? De ordem L mais 1, né? Do seguinte, ó, de x quadrado menos 1, né? Vezes a derivada de v em relação a x, tá? Derivada de v em relação a x. O seguinte aí, ó, da derivada de ordem L mais 1, também, né? Desse produto, que aqui é um produto. É o produto da função x, 2lx, né? Com a função v. Show de bola? Bom, aí por isso que a gente falou daquela derivada aquela regrinha lá, né? Derivada, ou seja, porque isso aqui, na verdade, ó, você está derivando aqui o quê? N, né? Aquele termo lá que é N, Nzinho, né? É o L mais 1. Então, é a derivada de um produto. São duas funções aqui, ó. Confere? São duas funções. Você pode chamar isso aqui de U e essa aqui de V. Tá certo? Então, vamos lá fazer aquela ordem da derivada? O que, é que você vai fazer? Você vai jogando, aumentando as potências, vai diminuindo as potências em U, diminuindo as ordens da derivação em U, não é? E vai aumentando em V. Na verdade, o IV a gente já usou, não foi, então não ficou muito bom, não. Peraí, deixa eu trocar aqui, né? Então, vamos fazer assim, chamar de A e B, né? A e B, tá certo? Como se fosse o A aqui e o B, né? Então, você vai diminuindo o grau da derivação em A, né? E vai aumentando o grau da derivação em B, tudo bem? Então, jogando todas as derivadas em A e nenhuma derivada em B, vai ficar o seguinte ali, ó. Vai ficar então, né? Lembra lá, vai ficar então. Vamos lá, vamos que vamos. Vai ficar assim, ó. Todas as derivadas em A vai ficar então, como já tem uma derivada de ordem 1 e mais L mais uma derivadas, vai ficar então uma derivada de ordem L mais 1. Vai ficar então x quadrado menos 1, derivada de ordem L mais 2, né? De V, tudo certo? Né? De V aqui, né? Vezes, aí, ó, nenhuma derivada na função B, que é o x quadrado menos 1, tá? Agora você vai fazer o quê? Opa, já coloquei ele ali, não foi? Já coloquei. Então, melhor ainda, que economiza o espaço da gente. Então, agora você vai colocar, diminuir uma derivadazinha de V e vai aumentar, né? Vai aumentar as derivadas, vai botar uma derivada em B, não é isso? Então, mais, né? Mais. Aí você vai botar agora uma derivada em B, quadrado menos 1, não é isso? Tá? Vezes L mais 1 L mais 1, porque já tem uma derivada, com L derivada, fica L mais 1. Derivada de V. Beleza? Aí depois vem duas derivadas aqui, ó. Duas derivadas em x, não é isso? Quadrado menos 1. Aí veja que eu estou aumentando a ordem. E aqui cai mais uma derivada. Vai ficar só L derivadas. Né? Bom, aí reticências. Precisa de reticências? Aí não precisa, pessoal. Por quê? Vocês estão vendo o seguinte. Eu não coloquei também, primeiramente, os fatores que aparecem na frente. Vou colocar isso agora. Né? Quantos termos a gente vai ter aqui, ó, na frente desse camarada? Aqui, ó. Aqui seria L sobre 0 fatorial. Eita. L por 0 fatorial. Na verdade, nem L por 0, é L mais 1, né? L mais 1 por 0 fatorial. Depois aqui, L mais 1 por 1 fatorial. Tá certo? E aqui, ó, ficou apertadinho, mas vamos dar um espaçozinho para ele ali, ó.
E ali vai ser L mais 1 por 2 fatorial. Assim? O binomio de Newton, né? Aí os outros termos eu não vou colocar, pessoal. Por quê? Os próximos termos vão ser zero. É claro que vão ser zero. Por quê? Você está derivando aqui, ó. Você está aumentando a ordem da derivação de x quadrado menos 1. Então, ó, x quadrado menos 1, não derivei, aqui eu derivo da 2x, aqui derivando dá quanto? Dá 2, quando derivar duas vezes, né? Tá? Certo? E a próxima derivada vai dar zero, ou seja, não precisa, não tem mais termos, tudo bem ou não? Não vai ter mais termos, tá? Então só tem três termos ali, na verdade, tá? Isso do lado direito e do lado esquerdo, perdão, do lado direito, aí você vai fazer agora a mesma coisa, tá? Você vai jogar todas as derivadas em V, primeiramente, né? Vai ficar então L mais 1, né? L mais 1 de novo. Eita, não sei porque eu esqueci ali de afinar aquela canetinha, né? Então L mais 1 por 0, né? Tá certo? Vezes. Aí, nenhuma derivada em 2Lx, nenhuma derivada em 2Lx, e todas as derivadas, né, em V. Então, L mais 1, del V, del X. Né? L mais 1 de V. Tudo bem? Pô, aí agora você vai botar aqui, ó, mais L mais 1, um fatorial, né, por um fatorial, né, isso de quem? Aí uma derivadazinha no produto, né, uma derivada nesse produto aqui, ó, 2Lx, e uma derivada a menos, era L mais 1, vai ficar agora L derivadas em relação a X, né, da função V. Beleza? Então, continuando aí a continha, a gente vai chegar no seguinte resultado. Vamos agora lembrar o seguinte, ó. Esse camarada aqui, esse fatorial aqui, ele dá quanto? Esse fatorial aqui. Diz aí pra mim. Isso aqui dá 1, é? Esse aqui dá 1. Esse fatorial aqui dá quanto? Tá? L mais 1, é isso? E esse fatorial aqui, ó, dá L vezes L mais 1, certo? L vezes L mais 1 sobre 2, certo? Sobre 2. Vamos lá? Então, aqui também, claro, aqui dá 1, né? Evidentemente, que é o mesmo que está lá em cima. E aqui também dá L mais 1. Então, seguindo a ordem aí, ó, a gente vai ficar com o seguinte, ó. X quadrado menos 1, tá? X quadrado menos 1. Tá? Derivadas Lésima de ordem L mais 2 de V em relação a X. Tá? Mais L mais 1. Beleza? Vou colocar o coeficiente de cor, uma cor diferente, para a gente lembrar, né? O coeficiente vai dar L mais 1, né? Vezes a derivada de V em relação a X, quadrado menos 1, dá quem? 2x, né? Vezes a derivada de ordem L mais 1 de V em relação a X. Boa, né? Aí depois, outro termo vai ser o mais L vezes L mais 1 sobre 2. Tá? Vezes aí quem? A derivada segunda de x quadrado menos 1. Quem é a derivada segunda de x quadrado menos 1? A gente falou que é 2, é isso? 2, né? Vai dar então dv dx, né? Isso? Em relação a L. Show? Vamos lá. Aí isso vai ter que ser igual a quanto? Ó? Igual a, do lado direito tem quem? Tem 2lx, não é? Derivada de ordem L mais 1 de V em relação a x. Mais, aqui eu queria, né? Não tem, não, aqui L mais 1, né? L mais 1, né? Derivada de 2lx. Quem é a derivada de 2lx aí, pessoal? É quem? 2x, né? 2L, né? 2L, né? Derivada de L, de V em relação a L, de V em relação a X, L vezes, tá? Quase já não, né? Show de bola aí, pessoal? Aí, bom, aí dá pra gente agrupar os termos aqui, ó. Vamos agrupar as coisas. Veja que tem termos de derivada. Vamos aqui, ó, olhar com calma aqui, ó. Tem termos de derivada, ordem L mais 2,
L mais 1 e L do lado esquerdo, e L mais 1 e L do lado direito, né? Então, vamos agrupar aqui as coisas. Claramente tem um termo que não tem derivada, né? Ou melhor, tem um termo que tem derivada de ordem L mais 2. Então, vamos deixar ele aqui separado. É o x quadrado, né? É o x quadrado menos 1, tá? Derivada de ordem L mais 2, V, relação a x, tudo bem? Aí depois de um termo, que é o termo de ordem L mais 1, que são esses dois aqui, ó. Esse e esse, né? Tá? Quando a gente arrumar aqui a casa, o que, que vai dar? Ele vai dar o seguinte, ó. Vai dar 2L, ó. L vezes 2x, cancela com esse 2LX. Então vai ficar, na verdade, 2x mais 2x, tá? Derivada de ordem L mais 1, de V em relação a x. Beleza? Então já foi. E para finalizar, esse 2 com esse 2 aqui cancela, tá bom? E aí vai ficar o seguinte, ó, vai ficar um 2 vezes LL mais 1 e um L vezes L mais 1. Isso aqui, na verdade, dá menos. Isso aqui, na verdade, dá menos. Menos L vezes L mais 1. Vezes a derivada, né, de ordem L de V em relação a X. Agora saiu, né? Boa. Aí o que acontece? Vamos multiplicar tudo por menos 1 aqui. Vamos multiplicar tudo por menos 1. Aí vai ter uma troca de sinal. E aí eu vou também fazer outra coisa aqui. Eu vou pegar, como aqui tem L mais 2 derivadas, vocês vão perceber o que eu vou fazer. Eu vou fazer assim, ó. 1 menos x quadrado. Menos x quadrado. A derivada de ordem L de V em relação a x. Tá? Derivada duas vezes, mais duas derivadas. Ó. Então, representando assim, com aquela notaçãozinha, né, de primos, né? Para usar derivada, né? Menos 2x. Tá? A derivada de ordem L de V em relação a x. Mais uma derivadazinha aqui. Mais L vezes L mais 1. Vezes a própria derivada de V em relação a x de ordem L. Igual a zero, né? Então é como se, na verdade, eu chamasse isso aqui de y. Tá? Chamar o y aqui, ó. Seja y de x, a derivada de ordem L de V em relação a x, a gente tem o seguinte, ó. Vai ficar com 1 menos x quadrado. 1 menos x quadrado. Né? Derivada segunda de y, né? Menos 2xl. Menos 2x, perdão, né? 2x, y' mais L vezes L mais 1. Y de x igual a zero. Show de bola? Então, essa é a expressãozinha aí, né? Que, ou seja, na verdade, essa derivada de ordem L, resumo da ópera, ou seja, essa derivada de ordem L, não é? É solução da equação de Legendre, é isso? Ou seja, a solução da equação de Legendre é uma derivada de ordem L de V. Lembra quem é V? V era x quadrado menos 1 elevado a L. Então, ó, os polônios de Legendre, eles na verdade são o quê? São uma constante, você só pegar aquele V e multiplicar por alguma constante, né? Chamada de C, vezes essa derivadazinha aqui, ó, né? De ordem L, né? Do V de x. Lembra quem é V de x? V de x é quem? Lembra quem é V de x? É o x quadrado, não é isso? X quadrado menos 1 elevado a L, não é isso? Tá? Então, a gente tem exatamente essa expressãozinha aí, tá bom? Eu estou falando assim porque isso é curioso, porque eu posso pegar também e aplicar agora a regra de Leibniz, lembrando o seguinte, ó, que x quadrado menos 1, na verdade, é x menos 1 vezes x mais 1. A diferença ali é que está elevada a L, né? Então, a diferença que está elevada a L, então o resultado aqui, ó,
Então, o resultado aqui vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar o P de L da seguinte forma. P de L igual a CL, tá? Certo? Derivada de ordem L, não é? Tá? De x menos 1 elevado a L, x mais 1 elevado a L. Beleza? Né? Certo? Então, a gente tem duas funções aqui, ó. Tem duas funções, tá certo? É como se a gente tivesse uma função que eu vou chamar de U, é o x menos 1, e o V é quem? É o x mais 1. Então, são duas funções que você está derivando. Tá certo? Então, você poderia estar aplicando aqui, ó, o operador derivada. Isso aqui pode trocar num binômio de Newton, de operadores derivados, né? Que é o CL, que a gente viu agora há pouco, né? Você pode botar aqui o CL. CL. Certo? Vezes aqui quem? Aí eu vou botar assim, ó, a derivada, não é? Eu vou até chamar assim, vou chamar de, na verdade, não de L, né? Seria XL menos 1. Seriam duas funções aqui, para falar a verdade aqui, ó. Seria o L. Seria, vou apagar aqui um pouquinho. Na verdade, me corrijo aqui, ó. O U, na verdade, é x menos 1 elevado a L, isso. E o V é x mais 1 elevado a L. São as duas funções que estão multiplicando. E você está derivando o quê? L vezes, não é isso? Então, é DU, é o operador DU, né? Que é quem? DU, né? Vou botar aqui embaixo, né? DU é x menos 1 elevado a L, né? Certo? Mais derivada de x mais 1 elevado a L, tá? Elevado a L, não é isso? Do produto. O produto é esse aqui, ó. Né? X menos 1 elevado a L e x mais 1 elevado a L. Tá bom? Certo? Então, você tem aí, na verdade, essa é um binômio de Newton, né? De operadores derivados, não é isso? Lembra que o que é a derivada dessa função aqui, ó? Lembra aqui, pessoal. Essa primeira derivada aqui, ó. Lembra que a anotação era essa. DU-UV. Era o quê? É você não deriva o V, né? E só deriva o U. Não é isso? Tá certo? Então, você vai fazer combinações lineares aí, não é isso? Combinações lineares, tá? Show de bola? Né? Lembra ainda, pessoal, que a gente quer que o P de 1, né? Se a gente fosse fazer aqui explicitamente, então vamos deixar um pouco mais explícito isso aqui, ó. O P de L em X, deixar um pouco mais explícito. Vai ser o C de L, abrir um colchetezinho aqui, ó. Abrir um colchetezinho, né? Aí o que você vai fazer? Você vai botar todas as derivadas, você vai botar todas as derivadas atuando onde? Se você botar ele aqui, ó, todas as derivadas vão atuar no x menos 1, não é isso? O primeiro termo é esse. Todas as derivadas atuam no x menos 1 elevado a L. Então, e nenhuma derivada é atuando em x mais 1. Então, repete x mais 1 elevado a L, né? E deriva todas, ou seja, L derivadas, né? Em x menos 1. Beleza? Aí vai acontecer o quê? Aí o próximo termo, eu não coloquei aqui, aqui seria, o primeiro termo seria o L por 0 fatorial. O próximo termo é L por 1 fatorial, que dá L. Tá certo? Aqui dá 1, fatorial dá 1, né? Aí o próximo termo é esse, né? E aí o que acontece? Aí coloca agora x mais 1 elevado a L, uma derivada nele, né? Uma derivada nele. Uma derivada nele, é isso? Tá? E depois o quê? L menos uma derivada naquele outro termo. L menos uma derivada nesse termo aqui. Bom? Certo? Beleza. E depois vai vir aí reticência. Vou colocar reticência, mas aqui já dá óbvio que dá para ver o seguinte, ó. Que os próximos termos, a potência do L menos 1, que é essa potência aqui, ó. Aqui é L, perdão, né? A potência do L, isso que a gente vai chegar aqui, ó. A potência do L é menor do que a ordem da derivada, ou seja, todos esses termos em diante, vai, no final das contas, sobrar alguma coisa do tipo seguinte, L menos 1. Ah, aqui em diante, todos os termos, inclusive esse aqui, daqui em diante, ó, desses termos em diante, vai ficar alguma coisa, não sei o que vai aparecer, né, algum termo lá, mas vezes o quê? X menos 1, tá? Alguma coisa vezes x menos 1. Por quê? Porque você está derivando x menos 1 elevado a L num grau
de derivação menor do que a potência. Então, vai ficar alguma coisa multiplicada por x menos 1, tá certo? Alguma coisa lá vai ficar multiplicada por x menos 1 no final das contas, não é isso? Certo? Um exemplo disso, deixa eu dar um exemplo disso aqui. Você pega um exemplo numérico aqui, bem simples, né? Um exemplo ilustrativo. Você vai derivar em relação a 5, 5 vezes, né? Derivada de ordem 5, né? De x elevado à sétima, ou à sexta, por exemplo, né? Certo? Cada vez, você pode pegar um grau menorzinho, né? Menor ainda, né? Então, vai ficar assim, ó. Derivada em relação a x quadrado, né? De x ao cubo. Tá certo? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar, no final, isso vai dar alguma coisa em x, né? Isso vai dar o quê? 6x, né? 6x, perfeito. Por quê? Porque o grau da derivada, da derivação, a ordem da derivação é menor do que a potência. Então, vai ficar alguma coisa em termos de x. A mesma coisa aqui, tá? Bom, lembra que os polínomos de Legendre, eles têm uma condição, chamada de condição inicial, né? Que a gente chama de equações diferenciais, né? Que é o seguinte, que é o P de 1 em 1, ele tem que dar 1, tá certo? Se o P de 1 em 1 tem que dar 1, se o P de 1 em 1 tem que dar 1, resultado, quando a gente substituir aqui dentro, vai ficar assim, ó, P de 1 dá 1, ó, vai ficar então 1, 1, 1. Tá tranquilo aí, pessoal? Tem algum barulho para vocês aí ou não? Tá silencioso? Vocês estão ouvindo barulho de criança? Tá atrapalhando vocês aí? A mim tá. Vai ficar CL vezes. Rapidinho, pessoal. Pera aí um momento. Vamos lá. Então, porque assim eu não me concentro. Então, vai ficar o CL, não é isso? Aí eu vou substituir 1, ó. Aí, quando eu substituir 1, vai ficar o seguinte, ó. Aquela expressão assim, vai ficar 1. 1 mais 1 dá 2, né? 12 elevado a L, é isso? Tá? Aí a derivada, aqui não vai ter problema. O que vai ficar a derivada de ordem em relação a x, de x menos 1. Isso aqui vai cair, ó, L na primeira derivada, depois L menos 1 na segunda, L menos 2 na terceira, né? Isso, assim sucessivamente, vai ficar, então, 2 vezes 1. Quando você derivar esse termo aqui, ó, esse termo, quando derivar, ele vai dar, né, vai caindo, é por isso que eu fiz aqui, eu disse que dava 6, né, aquele exemplo ali, né, porque vai cair nas ordens, vai ficar L menos 1, L menos 2, tá? Reticência até vezes 2 vezes 1, tudo bem? Os outros termos eu não vou me preocupar porque vai dar 0, porque quando eu substituir ali, se fica alguma coisa em x menos 1 e eu substituir x igual a 1, isso aqui vai zerar, então todos os outros termos vão dar 0. Resumo da ópera. 1 é igual a CL vezes 2 elevado a L vezes L fatorial. O resultado está aí, ó. C de L vai dar quanto? Ó? C de L vai dar 1 sobre 2 elevado a L vezes L fatorial. Show de bola? Certo? Resumo da ópera. Como é que fica, então, a expressão? O P de L de x, que é o C de L, derivada de ordem L, de x elevado a L, de V de x, né? V de x quem era? X quadrado menos 1 elevado a L. Ou seja, o P de LX, ó, vai dar o seguinte, ó. Vai dar 1 sobre 2 elevado a L. L fatorial, né? Derivada de ordem L de x quadrado menos 1 elevado a L. Beleza? Então, essa é a fórmula de Rodrigues aí, deduzida. Beleza, pessoal? Show de bola? Bom, é isso aí, né? A gente tem agora as fórmulas de Rodrigues para obter os polínomos de legenda, é isso? Na próxima aula, a gente vai falar da função geradora dos polínomos de Rodrigues, tá certo? As funções geradoras, tá? Deixa para a próxima aula, a gente fala desse tópico aí, tá certo? Por hoje é só aí.